Saudações, caros amigos. Alan aqui mais uma vez. Tome o seu assento que a nossa aula já vai começar. Meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso curso de montagem e manutenção de computadores. Até aqui eu espero que vocês tenham gostado e vamos agora evoluir mais e mais. E qual é o nosso assunto de hoje? Eu diria que seria a última aula de placa-mãe, que nós já falamos bastante desse tema, né? Essa seria a nossa sexta aula sobre placas-mãe. Nós iremos hoje falar sobre como nós configuramos o BIOS da nossa placa-mãe, que é um assunto de extrema importância, porque vai alterar o desempenho da sua máquina e também existem várias configurações lá possíveis que às vezes a gente nem desconhece ou que pelo Windows a gente não consegue fazer. Mas antes, eu gostaria de dar um aviso muito importante para vocês, que aqui na nossa aba comunidade, na parte aqui de baixo do nosso vídeo, quer dizer, você vai ter que entrar, né, no canal e procurar a aba comunidade. Eu deixei uma enquete para vocês, para saber qual o melhor dia e horário para a gente estar postando essas aulas aqui no YouTube. Então, se você puder dar um pulinho lá e clicar nessa aba comunidade e escolher o melhor dia e horário para que a gente poste os vídeos. Em princípio, eu estou deixando às terças e sextas, às 10 da manhã. Então, se você preferir um outro horário, um outro dia, você me diz que aí eu lanço o melhor horário e dia para você lá, para a gente poder, nós podermos fazer com que nós sincronize com a sua agenda, né? Que eu já agradeço desde já por fazer com que a gente faça parte da sua agenda que você está nos assistindo agora. Outro aviso que eu gostaria de dar antes da gente começar o vídeo é assim, você não pule nenhuma parte desse vídeo, que você acompanhe ele até o final, pois eu vou falar sobre coisas muito importantes que no seu dia a dia de técnico, eles vão ser de suma importância, eles vão fazer total diferença. Vai ser a diferença entre você ter problemas, né, com o seu cliente, com a sua máquina, você bater cabeça e você resolver aquele problema, talvez por você acompanhar o vídeo até o final. E o último aviso que eu gostaria de dar antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir o seu voto de confiança. Gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, para que você acompanhe toda sexta-feira, né? Nós vamos estar lançando um vídeo de continuidade desse curso. E eu vou fazer até chamada, se você não se inscrever, eu vou te dar falta, hein? Tô brincando, mas peço que vocês dêem essa moral pra gente, para que a gente cresça juntos. E acredito que esse conteúdo você não vai encontrar de maneira gratuita e com esse fluxo que eu tenho feito, né, sem informações soltas em outros canais do YouTube, como está sendo feito aqui. Então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto da nossa aula de hoje, que é o BIOS. Que o BIOS é esse componente que nós temos aqui. Já mostrei em outras aulas, disse que existem outros formatos, né, de BIOS. Esse daqui é o formato SOIC 8, esse chamado encapsulamento, que é esse formato que tem aqui. E o BIOS, ele significa Basic Input Output System, ou seja, dispositivo básico de entrada e saída. Ele fica nesse... é mais fácil eu mostrar para vocês. Então, nosso BIOS, ele seria mais ou menos uma pecinha chamada circuito integrado, né? Aqui, também conhecida como CMOS. CMOS é uma nomenclatura em inglês, né? É uma abreviação que eu vou deixar aqui na legenda do vídeo o que significa. E o BIOS, ou CMOS, né, como alguns chamam também, é o local onde fica salvo, né, onde fica armazenado o que a gente chama de memória flash. O que seria uma memória flash? É uma memória pequena, uma memória muito rápida, que ela armazena uma informação necessária para uma função que não requer muito complexa, uma função simples. Então, aqui dentro desse nosso encapsulamento, né, dentro desse nosso CMOS, que é essa pecinha aqui, nós temos uma memória chamada memória flash, e que o formato de arquivos que ela trabalha é o formato chamado de EPROM. Então, essa EPROM ela guarda mais ou menos, dependendo do modelo, pode ser 512K, 1 MB, 3 MB ou 8 MB. Então, dentro desse EPROM, nós temos uma coisa chamada firmware ou firmware, que seria um programa que controla, né, a função que tem aqui. E o BIOS nós já vimos em outras aulas qual é a função dele. Então, o BIOS ele reconhece todos os periféricos que nós temos aqui na nossa placa, reconhece aqui a quantidade de memória RAM,
reconhece o tipo de processador, se tem alguma coisa aqui na PCI, e ele faz umas chamadas, né, aqui pela placa para poder funcionar. Então, aqui dentro desse aqui, fica dentro dessa memória flash, dessa memória EEPROM, fica salvo essas informações aqui no BIOS. Existem uns fabricantes, né, que são os principais, que é a AMI, a Howard, General Software, Inside Software e Phoenix Technology. Então, esses são os fabricantes principais. Pode haver outros, mas esses são os mais comuns que vocês vão encontrar. Isso não faz muita diferença. Na verdade, a diferença vai ser só a tela, né, de configuração que nós vamos ver, que vai ser um pouco diferente de uma para outra. E vou mostrar para vocês em placas diferentes que as mesmas funções vão estar em locais diferentes, mas o funcionamento, o princípio, seria o mesmo de todos os fabricantes, porque isso é um padrão. Então, antes da gente... Quer dizer, nós vamos entrar agora de fato, né, na configuração do BIOS. Eu gostaria de mostrar para vocês um esqueminha que eu fiz aqui, desenhei. Na verdade, eu já havia falado dele na nossa primeira aula aqui de montagem e manutenção, quer dizer, da nossa primeira aula de placa-mãe. Então nós temos aqui um desenho que eu fiz, que seria o processador, né, chipset ponte norte, chipset ponte sul, o BIOS, painel frontal, Super I/O, e aqui é onde nós encaixamos a fonte de alimentação e aqui a memória RAM. Então o que acontece? Quando eu conecto esse cabo aqui da fonte nesse ponto aqui, ele energiza o nosso 6 Super I/O que está nesse ponto aqui. Então tem uma ligação direta com o nosso 6 Super I/O. Ele é o primeiro a ficar energizado. E também existe aqui na Super I/O uma ligação com aquele nosso painel frontal, que foi aquele que nós utilizamos para poder ligar a placa-mãe sem precisar do gabinete, que foi até tema da nossa última aula. Quando eu junto aqui o pino 6 e o pino 8, que é aquele pino que a gente chama de Power SW, né, o Power Switch, o Super I/O ele manda um sinal que a gente chama de sinal de reset, e esse sinal de reset ele vem aqui para o BIOS, e o BIOS ele dá um sinal de reset para o ponte norte, que chama o processador, e o processador joga o sistema operacional ou a configuração que tiver aqui no BIOS para dentro da memória RAM, gerando a imagem. Então nós temos aqui uma sequência, o Super I/O, BIOS, chipset, CPU, que joga para a memória RAM aquela informação e inicia o sistema. Só que quando ele passa aqui pelo BIOS, já tem algumas configurações aqui que são prévias, né, que já estão salvas de como algumas coisas que nós já vimos aqui, que eu já havia falado, elas vão se comportar e como é que elas vão estar. Então, dessa sequência aqui, desses componentes chamados de CI, né, o único que eu consigo configurar é o BIOS, o restante eu não consigo configurar. O restante é responsabilidade do software, responsabilidade do sistema operacional gerenciar isso daqui. Então, o único desses CIs que eu consigo nessa sequência configurar, né, modificar, é o BIOS. Então, é por isso que nós vamos estar fazendo essa configuração. Geralmente a gente chama de setup, né, em inglês configuração, que nós vamos fazer do BIOS, né, da tela que nós vamos fazer essa configuração. Então, agora nós vamos ligar nossa placa-mãe, ou pode ser computador, né, ou PC, ou notebook, também dá no mesmo. Nós vamos ligar e já volto com a tela dessa nossa de configuração. Então, meus amigos, nós vamos ligar nosso computador normalmente, e assim que ele aparecer a imagem na tela, nós vamos pressionar uma tecla chamada Pause Break, que seria essa tecla aqui, ó, a tecla Pause Break, essa daqui. Então nós vamos pressionar essa tecla Pause Break. Quase todo teclado ele tem essa tecla, e nós vamos pressionar para poder congelar a imagem inicial que irá aparecer para a gente. Pressionei a tecla Pause Break, a imagem foi congelada. Essa imagem da tela do fabricante, aí está o modelo da placa-mãe, e embaixo tem algumas informações. Vai estar escrito: por favor, pressione Del para entrar em BIOS Setup, a tecla Tab para entrar no display de mensagens ou de logs do BIOS, F8 para entrar no atalho Boot Menu e Alt F2 para atualizar a memória flash, ou seja, atualizar o BIOS da nossa placa-mãe. O que nós queremos fazer? Nós queremos entrar para configurar o BIOS. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui até essa tecla Del, que é a tecla que está dizendo ali para nós fazermos, apertar o Del, e ele vai
entrar no setup do BIOS. Amigos, nós fizemos aqui a entrada no setup do BIOS. Caso o seu teclado ele não tenha a tecla pause break, que é mais comum isso acontecer em notebook do que em teclado de PC, geralmente as teclas de atalho, as teclas mais comuns para a gente conseguir entrar no setup do BIOS são as teclas ESC, que é para entrar naquele menu de escolha, né, do que a gente vai fazer em computadores Dell ou computadores HP. Pode ser a tecla Dell, em 80% dos computadores é a tecla Dell, é aquela tecla que nós pressionamos para esse daí, que é mais comum. Alguns pode ser o F2, o F4 ou o F10. São teclas possíveis aí para você entrar no BIOS caso o seu teclado não tenha a tecla pause break. Então, amigos, essa é a tela que nós vamos trabalhar. Esse é o primeiro modelo de placa-mãe que nós vamos mexer. E eu gostaria de, antes da gente começar a mexer aqui interagir, navegar por esse menu aqui do BIOS, explicar para vocês que nós temos basicamente 3 tipos de BIOS. Na verdade, 2, mas o terceiro é uma inclusão de um segundo tipo. O primeiro modelo de BIOS que nós temos é o modelo chamado de Legacy, e temos também o modelo UEFI e CSM. Então vou explicar para vocês, antes da gente navegar aqui por esses menus aqui, o que seriam esses tipos de BIOS. Rapidamente, falando sobre BIOS Legacy e UEFI, CSM, é um assunto bem complexo, bem longo, é mais destinado para pessoas que estudam ciência da computação, engenharia de computação. É um assunto que, assim, para nós, que eu estou ensinando para vocês, da área de informática de manutenção, não tem tanta relevância me alongar tanto nesse assunto. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só explicando no profundo, né, a diferença entre o UEFI e o BIOS comum ou o BIOS Legacy, né? Mas eu vou dar um breve resumo para vocês, para a gente não se alongar muito nessa nossa aula aqui, porque nosso foco não é esse. Mas, basicamente, a tecnologia chamada de EFI, que depois virou UEFI, ela foi uma tecnologia criada pela Intel na década de 90 e ela visava uma melhoria em velocidade de leitura de alguns periféricos e também a questão de segurança do BIOS. Então, nesse caso, o sistema operacional ele pode ter uma gerência sobre o BIOS. Então, no caso, o BIOS comum, que a gente chama de BIOS Legacy, ele é mais limitado. O próprio usuário, o próprio técnico que faz a configuração dele e que gera todas as questões de performance e outras coisas que nós vamos ver na aula de hoje. No UEFI, geralmente, o software, né, o Windows ou o Mac OS, né, o Macintosh, né, ou o Linux que faz esse gerenciamento. No caso, o Linux não é compatível ainda com essa UEFI. Então, basicamente, em resumo, o Legacy é a gente que configura, o UEFI geralmente quem faz todos os parâmetros é o sistema operacional que faz isso daí. E o CSM seria uma BIOS que ela é UEFI, só que ela está adaptada para ser uma BIOS comum, né? Uma BIOS Legacy, que é essa que eu vim falar para vocês, que é de maneira manual. Mas se vocês colocarem no comentário que gostariam de um vídeo específico sobre a diferença do BIOS Legacy para o BIOS UEFI e CSM, eu posso fazer com o maior prazer do mundo para vocês, só para a gente não alongar demais a nossa aula, que o foco não é esse. Então, aqui nesse nossa interface aqui do BIOS, nós temos aqui lá no topo, né, o nosso modelo de placa-mãe. Temos a versão dele, né, lá em cima a versão 0.2, 0802, né, de versão, e na parte de baixo nós temos o nosso fabricante, que é o American Megatrends. Então nós temos aqui essas informações na barra azul na parte de baixo ali da nossa tela, e temos essa outra informação na parte de cima. Se vocês notarem, aqui no meu canto direito inferior, eu tenho aqui nesse canto aqui, nessa parte daqui, eu tenho algumas funções, né, lá em cima também. Eu tenho aqui no caso uma espécie de manual de instruções de como é que nós podemos navegar nesse menu. Esse BIOS, no caso, como eu falei para vocês, ele é um BIOS Legacy. Eu não tenho a opção de usar mouse nele, só tenho a opção de usar o teclado, né? Então, aqui no canto direito, ele diz que a tecla Enter
ela seleciona uma função, a tecla Tab ela altera entre as funções, Shift Tab ele volta para a posição anterior, o sinal de mais ele altera a opção que está ali e o sinal de menos volta para a opção anterior. Mais abaixo eu tenho no caso as teclas para o lado, né, que elas mudam de abas, porque aqui eu tenho uma seção, essa principal é uma seção, e nós temos abas para mudar a seção. Então se eu for para o lado direito, eu vou ter acesso a outras seções, aqui desse menu de configurações. Para cima e para baixo eu navego na mesma seção, ó. Navego aqui entre as opções existentes. A tecla Enter, se eu apertar, eu seleciono a função que está ali, porque essa função aqui é como se fosse um tópico, né? Então eu cliquei nesse tópico, ele abre a opção que está por detrás dele. F1, ele vai mostrar essas mesmas configurações, só que com mais detalhes. Vou apertar aqui o F1. Ih, meu teclado do F1 está ruim. Mas basicamente ele vai pegar esse menu que está aqui no canto, vai abrir e vai mostrar outras opções que não estão ali. A tecla F10 eu salvo e saio. A tecla ESC eu desconsidero todas as alterações que eu fiz e apenas saio e volto para a inicialização do computador. Então vamos começar do começo. Meu primeiro item aqui, geralmente quase todos os BIOS eles vêm com a linguagem na língua inglesa. Eu tenho aqui no caso minha primeira opção que seria o horário, né? Então esse horário aqui está errado, né? Ele está marcando aqui 6h03. Então, para mim alterar aqui o horário, basta que eu faça o seguinte. Ou venho aqui no meu teclado e pressiono o sinal de mais, sinal de mais e de menos para poder alterar, ou venho nessa parte aqui numérica e escrevo a data e a hora corretos. Então, aqui nesse momento são 17h30. Pronto. E segundos pode deixar correndo aí normal. Então nós já alteramos a hora do nosso sistema. Pode parecer bobagem, pode parecer besteira, só que se a hora estiver errada, a hora e data estiver errada do seu computador, ele não vai entrar no seu navegador, ele não vai funcionar, a internet não vai funcionar. E você vai ter uma tremenda de uma dor de cabeça sem saber por que isso está acontecendo. Então é uma informação importante. Segundo item aqui, nós temos a data. A data está dividida por mês, dia e ano. Então nós estamos no mês 10, está correto. Hoje é dia 19 e o ano de 2022. Está correto aqui a data nesse momento. Aqui, no caso, é o que ele identificou nas portas SATA. Como eu liguei a placa-mãe pura em cima da bancada, não vai ter nenhum dispositivo SATA para ele fazer a leitura. Não vai ter nenhum HD, nenhum SSD, nenhum leitor de CD. Nenhum desses itens vão estar conectados a ele. Então, aqui, no caso, ele vai estar como... Aqui são 6 entradas que ele tem, né, contando IDEs e SATAs. Eu não tenho nada conectado nele aqui, mas caso eu tivesse alguma coisa conectada e ele não reconhecesse, eu tenho aqui algumas opções. Eu posso vir aqui para pressionar o Enter, e aqui à esquerda, na parte de cima, ele me dá uma descrição do que seria. Ó. Se eu tiver com ele desativado, ele não vai ter suporte a essa tecnologia, que é uma tecnologia mais antiga. LBA, eu vou colocar aqui na tela o que significa, é uma tecnologia mais antiga, e caso às vezes esse modo não esteja no automático, pode ser que você tenha que manualmente colocar qual é o tipo de tecnologia do dispositivo para ele fazer a leitura e funcionamento. Então aqui eu tenho algumas opções, né, de DMA é o tipo de sinal que ele usa de comunicação com o chipset, com a ponte sul no caso, porque ele é um dispositivo mais lento. E aqui seria o monitor inteligente, né, verificação se ele está conectado, se a velocidade em que ele está, melhor forma de comunicação entre ele e a placa-mãe. E aqui o acionamento da transferência de 32 bits, que eu tenho aqui, que ela pode estar ativa ou desativada. Então, quando eu clicar aqui com Enter, eu vou ter a opção. Toda vez que eu clicar com Enter em alguma dessas opções, eu vou ter aqui uma forma de alterar aqui. Recomendo que vocês deixem tudo no automático, porque essas tecnologias são mais antigas e de repente você deixar selecionado e você colocar um outro aparelho que não tem aquela mesma tecnologia, ele não vai funcionar corretamente ou não vai reconhecer.
E esse mesmo menu eu tenho ele para basicamente todas as 6 SATAs que eu tenho aqui na placa-mãe. SATA Configuration. Então aqui, SATA Configuration, eu tenho aqui a opção de dela estar ativa ou desativada, que basicamente é eu usar uma forma de conversão de... na aula de HD eu falei para vocês que existem HDs que têm a tecnologia chamada de ATA, chamada também de SATA, e tem os HDs que têm a tecnologia chamada de IDE. Então, existem alguns adaptadores e conversores que vocês podem utilizar para poder utilizar os HDs mais antigos nas placas mais novas. Então, se esse for o caso, eu posso adaptar aqui para ele ler de uma outra maneira. Ele pode ser lido como IDE, se a interface, né, a parte dele, a estrutura dele, for uma estrutura mais antiga de taxa de transferência de dados, ou posso utilizar com ele SATA. E outra opção que eu posso também ter aqui nesse menu é o seguinte, eu vou clicar aqui no Enter, eu posso fazer com que ele seja RAID. O que seria RAID? RAID eu posso fazer com que 2 HDs dividam os seus trabalhos, se somem e trabalhem como se fosse um único HD. Então, essa tecnologia RAID, eu consigo fazer com que 2 ou mais HDs trabalhem em conjunto como se fosse um único HD. O sistema ele vai enxergar apenas um único HD, mesmo que eu tenha 5 HDs somando sua capacidade de trabalho e armazenamento, ele vai enxergar como se fosse um único HD. E essa última opção aqui, a HCI, é a opção SATA que a gente usa normalmente, né? Que seria aquela opção que a gente conecta o SATA, tecnologia vigente utilizada nos SATAs até hoje. Então eu vou deixar aqui como essas duas funções, aqui no caso a porta 5, 4 e 6 já configuradas para o SATA mais comum, porque não pretendo usar as tecnologias que eu havia falado com vocês anteriormente. E aqui, por último, eu tenho o System Information, que são as configurações da minha máquina. Olha, ele está com o processador AMD Sempron, o modelo dele é o número 145, 2.800 MHz de velocidade, e a memória RAM instalada é de 4.096 MB e disponível para uso 3.839, porque parte dessa memória RAM é utilizada para gerar o vídeo, né, o sinal de imagem na tela. E lá em cima, em BIOS Information, eu tenho ali a versão do BIOS, né, que é 0802, que nós já havíamos visto na primeira parte, e tem a data de atualização do BIOS. Então a última vez que esse BIOS foi atualizado, ele foi no dia 12, quer dizer, no dia 19 de julho de 2012. Foi a última vez que esse BIOS foi atualizado, né? Então vou apertar o ESC, conforme está escrito ali que o ESC ele é um exit, né? Ele volta para o menu anterior. Pressionei aqui o ESC. Vou navegar para a aba Advanced. Aqui na aba Advanced eu tenho uma opção chamada Jumper Free Configuration. Vou clicar com Enter para ver as opções que eu tenho aqui dentro. E aqui dentro eu tenho opções que são remetidas ao processador. Então eu tenho aqui uma opção chamada CPU Overclocking. CPU Overclocking seria uma opção de acelerar o processador além do que ele é capaz de fornecer. Por exemplo, se ele tem ali 2.800 MHz, eu posso talvez fazer com que ele funcione até 3.100 MHz. Só que o problema é que com isso eu vou dissipar um calor maior, e se não tiver uma refrigeração adequada, eu posso até queimar o meu processador, ou posso fazer com que o sistema de proteção entre em ação e desligue esse nosso computador por excesso, por superaquecimento, né? Então aqui no caso eu posso fazer aqui um perfil de overclocking. O que seria esse perfil? Esse perfil eu estabeleço uma condição em que ele seria possível para poder entrar, por exemplo, uma condição de jogo, ou aciono manualmente, ele vai ser possível, ou posso colocar aqui no modo de teste, né? Posso fazer com que, dependendo de quais valores que ele tiver, eu posso fazer com que ele entre nesse perfil de overclocking. E tenho aqui a opção alto, que é a que estava nele, né, que ele automaticamente vai ver a necessidade de processamento que eu vou estar utilizando e vai aumentar ou diminuir essa velocidade de overclocking. E aqui eu tenho a opção manual. Aqui a opção manual eu posso escolher quantos megahertz eu quero, né, para colocar ele aqui. E aí eu teria que utilizar a opção mais e menos, né, para poder subir aqui a velocidade de frequência de clocking dele. Deixa eu ver aqui a máxima que ele tem.
Esse VDD-NB Overvoltage, ele é um menu de configuração de comunicação entre o chipset e o processador. Assim, eu não vejo uma necessidade real para que você faça uma alteração de tensão, né, a voltagem nesse tipo de dispositivo, pois como eu falo para vocês, conforme a necessidade que for tendo de transferência de mais dados ou outras coisas assim, o próprio sistema vai se ajustando e vai aumentando ou diminuindo a tensão nesse local. Então seria basicamente seria VDD-NB para o ponte norte e Load Line Calibration para o ponte sul. Basicamente esse menu inteiro, né, ele engloba a questão do overclocking, você liberar além da possibilidade de velocidade que nós temos de trabalho testada pelo fabricante. Então o fabricante ele testou aqui 2.800 MHz para esse processador Sempron 145, é a velocidade máxima de segurança que ele tem para trabalhar. Mas eu tenho a possibilidade de levar ele a uma velocidade maior de trabalho e com isso eu vou impactar em talvez um desgaste maior e talvez também na situação de eu precisar de ter uma situação de resfriamento do processador também maior. Então aqui embaixo também eu tenho outras opções entre os links de velocidade e também de tensão. Esse Hyper Transport Configuration seria a parte também dos barramentos da placa-mãe de velocidade entre eles. E para mim alterar, basta eu clicar no Enter e modificar aqui também as velocidades. The Runtime de configuração, eu posso colocar manual, ele vai me dar algumas opções aqui de velocidade que eu posso colocar. Também recomendo que você deixe no automático. E aqui voltagem, tensão máxima, né? A voltagem máxima que a memória RAM poderia trabalhar. Nós podemos alterar aqui no sinal de mais ou de menos, né? E aqui o tempo de configuração tem que ser o tempo de resposta em que essa memória RAM teria para poder estar funcionando. Então posso também colocar ali no limite que ele tem. Assim, o que eu recomendo se vocês quiserem alterar essas informações é que se vocês tiverem uma máquina muito, mas muito fraca, que ela já esteja cansada, que vocês não tenham mais interesse em ficar com elas, e você vai colocar para um cliente, para ele jogar ou para alguma outra coisa assim, eu recomendo que vocês melhorem, né? Botem um cooler que a gente chama de cooler box, que é um cooler maior no seu processador, que você coloque também um cooler grande que vai fazer uma função de exaustor para retirar o calor de dentro do gabinete que vai ser gerado com isso daí, e você altere essas funções, né, para o máximo de velocidade que irá ter, que você vai conseguir pegar uma máquina mais fraca e fazer até um desempenho melhor. Só que lembrando que você vai ter que investir na refrigeração dela, e se essa máquina fosse durar funcionando 100% 5 anos, ela iria durar em torno de 3 anos. Só assim, um número aleatório, mas para vocês terem uma ideia de que vai sofrer um desgaste maior do que se ela tivesse com as tensões projetadas pelo fabricante. Então aqui mais para baixo, tem a mesma coisa para alterar o chipset dos slots PCI. Recomendo que vocês deixem no automático, como eu havia falado para vocês. Aqui nós temos configurações de dados do processador, né? CPU Configuration. Aqui eu tenho informações importantes sobre o processador, que é o AMD Sempron 145. Ele tem a memória cache de L1 de 128K e a segunda de 1024K. Nossas próximas aulas nós vamos falar sobre o processador e eu vou explicar o que são esses itens aí que nós temos aí. E aqui embaixo eu tenho aqui algumas opções, né, que são opções de desenvolvedor que ele pode reportar algum tipo de falha, tipo de erro do processador. Não propriamente da placa-mãe ou de uma outra coisa, ele pode gerar alguns logs, alguns códigos de erro, que quando a gente estiver online ele vai contactar o fabricante, né, desse tipo de erro. Mas pelo tempo de fabricação que tem essa placa-mãe e esse processador, eu acredito que essa função esteja desativada. Então não recomendo que vocês ativem ela, né? Nós temos aqui Enable e Disable, né? Ativado ou desativado. Essa função Microcode Updation é uma configuração que o processador ele libera uma parte dessa memória que ele tem ali em cima, que é uma memória pequena, para que o BIOS ele consiga verificar erros
e outros tipos de bugs de falha e corrige essas falhas. Então eu recomendo que vocês deixem ativas, porque vai ser bem importante para ele corrigir possíveis falhas de processador que existem na sua máquina, né? Aqui no caso é você habilitar a máquina virtual, porque a máquina virtual vai precisar ter acesso a uma parte do processador para poder estar acima da sua máquina física. Então, se você tiver trabalhar com VirtualBox, com VMware e outras máquinas virtuais, eu recomendo que vocês deixem essa opção ativada, né? Cur and Cat. Essa função seria, no caso, você manter o cooler silencioso, né? Manter o cooler sem muitos ruídos. Recomendo que você deixe assim para não incomodar o usuário. C1 e Support. Essa função ela diminui o clock, né, a velocidade do processador, quando ele não está trabalhando muito, quando ele está com um volume de informações muito pequenos, fazendo um trabalho que não é muito pesado, ele faz uma diminuição nessa velocidade e do uso do processador. Eu não recomendo que vocês ativem, pois tem um pequeno delay, né, entre você usar menos o processador e depois você precisar usar ele todo para uma outra função maior. Pode haver alguns engasgos, alguns bugs aí. Eu não recomendo que você ative essa função. E aqui a última, aqui, ó, Advanced Clock Calibration, seria você fazer a calibração, né, da velocidade dos núcleos do seu processador. Como ele só tem um núcleo, eu recomendo que você deixe aqui no alto. Aqui no caso, como aqui no alto, ele me deu a opção de verificar. Ele deu a opção de One Leadership Mode. Second time I have control the match. Essa função, na verdade, ela desbloquearia algum tipo de núcleo do processador que não tivesse ativo. Só que como eu só tenho um núcleo, vou deixar ativo aqui. Não faz muito sentido, mas vou deixar ativo aqui. Então acho que eu volto para o menu anterior. Aqui nós temos as configurações de chipset, North Bright, né, ponte norte. E aqui são controles da memória RAM. Então, Bank Interval Launcher. Essa função faz com que seja liberado uma parte da memória para que a imagem seja gerada no computador, como nós já havíamos falado anteriormente. Então, se eu colocar aqui manual, eu posso escolher ou disable, né? Eu posso escolher o quanto de memória RAM vai ser liberada para gerar esse vídeo. No caso aqui ele não me dá essa opção de colocar o número, né? Ele simplesmente me dá a opção de estar no modo automático ou no modo desabilitado. Esse Node Interleavation, ele tem também a mesma função, só que no caso ele dedicaria uma parte, um setor principal de transferência entre a memória e o chipset para a geração do vídeo também. Então eu posso também habilitar como desabilitar. A implicação dela estar desabilitada é que causaria um pequeno delay, uma pequena diferençazinha no andar do seu sistema, mas praticamente para usuários é imperceptível, né? Aqui no caso são os canais, né? Cada canal aqui seria um slot. Se você quer compartilhar esse espaço de memória, de alocação de memória para outros fins, né? Essa função Memory Hole Replacement, combinar os bancos de memória, e também existe uma função compatível com processadores AMD, que ele pode iniciar o arquivo cache com essa função da memória RAM. Eu vou deixar ela habilitada porque, como se trata de AMD, ele pode ganhar uma certa vantagem para alguns jogos, alguns tipos de arquivos mais pesados. Esse daqui, que seria exatamente o oposto desse daqui de cima. Esse daqui seria um tipo de dispositivo em que ele facilita a troca de informações, né, a transferência de informações para funções mais pesadas como jogos, arquivos de programas mais pesados. E aqui, Power Down Enable, eu vou deixar ele em Disable. Esse daqui seria uma forma de desligamento, né, ou de subida de problemas causados em memória RAM, ele provocar o desligamento do computador. Eu prefiro deixar desabilitado, que caso ele tenha algum problema com a memória RAM, ele gere aquela tela do Windows de erro, né, aquela tela azul, que aí fica mais fácil identificar o problema do que ele simplesmente desligar.
Então agora vamos para o ECC Configuration. Aqui basicamente eu só tenho aqui algumas opções. O que seria essa função? Essa função ECC Mode, ele tem uma ECC Mode, ele tem a função de detectar e de corrigir alguns erros causados pela memória RAM. Então nós temos algumas possibilidades aqui de erros básicos, erros regulares, né? Erros super, max e usuário. Então eu vou colocar aqui para a função super nele, que ele vai identificar certos erros, certas falhas de comunicação ou de blocos na memória RAM e vai ignorá-los para não causar um dano maior ou uma interrupção do que estiver sendo processado no sistema. Então eu vou voltar aqui no ESC. Vamos agora para a função Internal Graphics. Então aqui vai ser o que vai ser lido primeiro como vídeo. Eu posso configurar para ser lido primeiro como vídeo a PCI Express ou a GP, e posso também configurar para que nossa saída VGA ou HDMI ou DVI sejam lidas primeiros. Então, para mim alterar isso daqui, eu posso colocar aqui. Então aqui eu tenho algumas funções aqui, eu tenho as PCIs aqui e a PCI Express. Eu recomendo você deixar essa primeira função aqui, né, que é vídeo primário controlador. Eu recomendo você deixar essa primeira função aqui, GFX0, que ela é a função mais recente e também aqui é compatível com a grande maioria das placas de vídeos atuais. Então, caso você coloque uma placa de vídeo no seu computador e ela não funcione, você deve retirar essa placa de vídeo e configurar para uma daquelas opções até você achar que vai ler a sua placa de vídeo. Aqui no caso é o tamanho da memória RAM que vai ser dedicada para a placa de vídeo. Caso não tenha uma placa de vídeo on-board, eu posso dedicar aqui desde 32 MB até 1 GB. Eu vou deixando automático. Ou se você quiser deixar no máximo sempre, né? Você pode colocar aqui em 1024 MB. E esse Frame Buffer Location, ele é uma função em que ele identifica o buffer, nada mais é do que um arquivo temporário que faz o controle da transmissão, né, entre dois tipos de dispositivos, né, entre barramentos. Então o que eu quero dizer com isso? Eu tenho a memória RAM e minha memória e a parte do vídeo. Então entre eles existe uma troca de informações. Quem controla essa troca de informações é esse Frame Buffer. Esse Frame Buffer, ele tem esse controle. Então aqui eu tenho uma opção chamada Above for D e tem outra função aqui equivalente. Essa daqui é a mais recente, mas se você quiser colocar a outra, também pode colocar. Para dizer a verdade, são duas tecnologias distintas, mas eu nunca vi uma diferença clara e prática entre elas. Vou voltar aqui. Agora vamos para dispositivos on-board, né? Configuração de dispositivos on-board. Aqui, como tem na nossa placa-mãe aquela entrada paralela, aquela entrada de impressora que eu já havia falado, antigamente algumas impressoras elas requeriam que você configurasse isso manualmente. Você tinha o IRQ, que é o tipo de sinal que você ia utilizar, e você tinha o 3F8, que era, ou 3F5, F3, que era o endereço daquela impressora que nós utilizaríamos. Como nós, pelo menos eu não utilizo essa impressora paralela, aquela porta paralela, eu não preciso configurar isso daqui. Mas antigamente você teria pegar na caixa da impressora, no manual de instruções, qual o tipo de tecnologia que ela trabalhava de saída ali para aquela porta paralela. Aqui eu tenho a opção de habilitar e desabilitar o áudio, né? Tem a opção de habilitar e desabilitar o áudio do painel frontal. Naquelas conexões que nós vimos na aula sobre gabinete, nós vimos que temos o HD áudio e temos o HC97, que é uma tecnologia mais antiga, uma tecnologia analógica. Então eu vou deixar aqui no HD áudio para o painel frontal, que é a mais recente. Tenho aqui a ativação da placa de rede. E essa última aqui, existe uma possibilidade, por exemplo, a Microsoft, não sei outros fabricantes, mas a Microsoft ela tem uma tecnologia chamada de MDT. Esse MDT, ele é uma tecnologia em que você pode colocar o sistema operacional, né, o Windows, dentro de um outro computador chamado de servidor, e através da rede, em vez de ser por um pendrive ou por um CD, você pode buscar o Windows para ele dar o boot, né, ele está instalado na máquina.
ou se eu tiver algum outro programa que ele vai rodar fora da placa-mãe, ele vai rodar de maneira externa, eu posso ativar essa opção aqui para quando ele, na inicialização, ele, em vez de buscar o sistema operacional no HD, ele busque na rede. Então, como não é o caso, eu vou deixar aqui desabilitado. PCI-NP. Esse PCI-NP, ele é a função que a gente chama de plug and play, né? Que seria, você conectou e ele funciona normalmente, né, perfeitamente. Só que aqui nesse caso, ele é um tipo de tecnologia um pouco anterior ao PCI, em que eu poderia utilizar uma porta chamada COM, que é um dispositivo que tem o que a gente chama de chicote, que é um fio longo, que eu poderia conectar na placa-mãe e colocar ele para sair na frente. Como eu não tenho esse dispositivo, não vou utilizar, eu vou deixar ele desabilitado mesmo. Aqui são configurações da USB, então eu posso habilitar e desabilitar o USB por aqui. Se eu desabilitar por aqui as portas USB, por mais que eu conecte alguma coisa ali, elas não irão funcionar. Aqui eu posso também habilitar para as saídas USB 2.0 e desabilitar também. Essa função Legacy é aquela que eu havia falado para vocês. No caso, quem iria controlar todo o processo se fosse no caso do boot, seria o BIOS, né? Como ela não é uma BIOS UEFI ou EFI. Então, quem iria controlar tudo isso seria o BIOS, por isso que tem a função aqui auto, ou disable ou enable. Então, por exemplo, vou instalar algum tipo de sistema operacional, tipo Linux, ou algum tipo de teste por PC e essa função estiver desabilitada, eu não vou conseguir gerar esse funcionamento, esse boot pelo pendrive. Então aqui eu tenho a opção da função High Speed e Full Speed. Então eu vou utilizar a Full Speed, que seria a velocidade total das saídas USBs. Então é a opção que eu tenho de controle aqui para os USBs. E aqui ele identificou que está espetado na USB, por enquanto só o teclado, né? Tá ali um keyboard, né? Então agora eu vou para a próxima guia, próxima aba, que seria Power, né? Que seria a parte de energia, né? Então aqui eu tenho a opção de suspensão de funcionamento, né? Então após um certo tempo ele sozinho vai desligar ou diminuir as funções do computador por conta dessa espera. E aqui no caso eu teria que ver lá no manual do fabricante o que seria o S1 only e S3 only, que seriam os tempos determinados para esse tipo de coisa após a não utilização da máquina, né? Esse tipo de coisa geralmente é feito de maneira automática. Essa função chamada de ACPI, tanto a de 2.0 como a CPI, elas são funções que são ligadas à parte de hibernação do computador. Então, se elas estiverem desabilitadas e eu for lá no Windows, colocar menu iniciar, colocar no botão de desligar e escolher a opção de hibernar, o computador ele não vai hibernar, ele simplesmente ou ele vai suspender ou ele vai reiniciar. Suspender é diferente de hibernar. Hibernar, o computador ele desliga e quando você aperta um botão no teclado ou você clica no mouse, ele volta exatamente para onde parou. O suspender, ele mantém a máquina ligada, só desliga o monitor e reduz o consumo de energia, né? Diminui bastante o consumo de energia. Então aqui no caso, se eu colocar Enable, ele não vai executar essa função de hibernação. Todas as funções aqui são ligadas à função de energia do computador. Então aqui a PM no caso, ó, eu posso... Aqui no caso são aqueles alarmes de ligar, né? Que seria aquele bip do speaker. Aqui no caso, quando eu tiver algum problema energético nessa última função aqui, RTC Alarme, ele pode gerar um alarme, né, um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Aqui no caso seria o controle, o tipo de sinal que ele iria gerar, esse ring seria habilitado ou desabilitado, PME seria essa função, eu não reconheci essa nomenclatura, mas eu acredito que esteja ligada também a esse tipo de alarme para algum tipo de problema que você tenha de falta de energia em algum setor da placa-mãe. Eu recomendo que você não deixe essa função ligada, porque ela vai ser mais uma coisa que vai onerar o funcionamento do seu computador. Vai ser uma função a mais e você já tem outras ferramentas do próprio sistema operacional para poder fazer isso para vocês. Então eu recomendo que não precise habilitar. Esse daqui é uma função em que ele te dá um monitoramento, né, do hardware, né, de algumas informações. Por exemplo, está dando a temperatura agora em Celsius e Fahrenheit do processador, 44 graus Celsius. Memória RAM
A temperatura dela está 38 graus. Aqui é a velocidade do nosso CPU fan, né, nosso cooler, a velocidade que ele está girando. Ele identificou que não tem nenhum chafã, né, que seria aquele cooler que faz a exaustão do ar quente dentro do gabinete, que nós já havíamos falado também. Aqui ele está mostrando as voltagens, né, as tensões do chamado setor V-Core, que é o circuito de alimentação do processador. Esse daqui, 1.35 volts, 1.34, 1.4, né, 4 volts, 5 volts aqui, seria o que a gente chama de entrada de energia, né, seriam os chamados MOSFETs de entrada. 12 volts seriam os MOSFETs de saída. E aqui embaixo, isso aqui é mais um assunto da eletrônica, né, nós, quando formos falar de conceito de placa-mãe, isso aqui nós vamos trabalhar bastante isso, só que com a medição no multímetro. E aqui eu tenho algumas funções, ó, do QFAN, né, seria eu colocar o sistema inteligente de controle de velocidade, para ele aumentar ou diminuir conforme a necessidade que ele for sendo utilizado. Então aqui, esse aqui o QFAN seria o do processador, e aqui eu posso botar ele turbo, né, fazer ele acelerar o máximo que ele pode. Standard seria de acordo com a situação, silencioso, ou manual, posso escolher quantas rotações ele vai ter e a temperatura e a quantidade do que vai ser feito. Por exemplo, se chegou a 70 graus, eu boto ele para 100%. Chegou em 20%, chegou em 20 graus, 20%. Então fica uma proporção aqui. Eu vou deixar ele em standard, que seria o mais indicado, mas caso você faça aquele overclocking naquele primeiro menu que eu havia falado para vocês, vai ser interessante você deixar ele aqui no turbo aqui, que seria a rotação mais rápida, né? E que vai dissipar mais calor aqui nesse caso. Esse aqui é o modo de proteção que você pode utilizar para caso exista algum tipo de incompatibilidade ou algum tipo de dispositivo teu tenha problema, que o computador ele simplesmente não vai ligar por esse tipo de curto-circuito, né? Aqui a função boot é a função que nós mais utilizamos quando nós vamos fazer uma instalação de algum tipo de Windows. Windows não, de sistema operacional, seja o Windows, Linux, seja o Mac, se bem que o Mac a interface é bem diferente. Então aqui é para a gente que vai fazer instalação de programas, né, que vai ser algo bem corriqueiro, e também quando você tiver problemas que o seu computador ele não inicia, ele apresenta aquela mensagem de... Vou mostrar aqui mais fácil. Como aqui nossa máquina não tem nenhum HD instalado, ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Então, essa mensagem, tá vendo? Ela está exatamente ligada com aquele nosso menu de boot. Por que ela está ligada com o nosso menu de boot? Porque lá no nosso setor de boot, aquela mensagem ele diz que não foi possível encontrar nenhum dispositivo inicializável. Boot nada mais é do que inicialização. Então, como ele não foi achado nenhum disco inicializável, pode ser que alguma coisa esteja desconfigurada aqui nesse ponto, ou pode ser também que esteja configurado erradamente, né? Ou pode ser que aquele dispositivo não tenha sido detectado pela máquina. Então, nossa primeira função aqui, ó, apertar o Enter, aqui vai ser a ordem do que vai ser lido. Então, ó, primeiro, aí ele está dizendo lá, primeiro a ser lido, segundo a ser lido, terceiro a ser lido. Então aqui, ó, dispositivo removível. Tem aqui a opção de dispositivo removível, hard drive, né, que é o HD, CD-ROM. Se nós tivéssemos um HD já com o Windows instalado, a gente colocaria a primeira opção, hard drive. Segunda opção, sei lá, botaria dispositivo removível e por último botaria CD-ROM. Então o que acontece? Quando o Windows iniciar, quando o BIOS iniciar, se ele procurar no HD, não tiver nenhum sistema operacional instalado, em primeiro lugar, ele vai procurar em segundo lugar num dispositivo removível, como um pendrive. Se ele não achar, aí vai buscar no CD-ROM. Se ele não achar nos três, aí sim ele vai mandar aquela mensagem de que não foi possível fazer o boot por causa... aquela mensagem de que não foi possível inicializar o computador porque não foi encontrado nenhum arquivo boot válido, né? Então, a segunda opção aqui, ó, configurações de boot. Esse daqui significa que eu quero o boot rápido, né, uma inicialização rápida. Se eu colocar uma inicialização demorada, ele vai carregar parte por parte daqueles parâmetros de memória, de HD, de processador, de coisas que para o usuário não é conveniente saber. Então, eu vou deixar aqui desabilitado, quer dizer, habilitado no caso, né?
Esse daqui seria eu permitir que aquela logo do fabricante fique exposta na abertura. Se eu botar aqui Disable, ó, vou desabilitar só para vocês verem como é que vai ficar. Ele não vai mais exibir aquela logo do fabricante na parte inicial. Então, por exemplo, caso eu tenha algum tipo de problema de imagem, alguma coisa aqui, eu tenho a opção de forçar a inicialização, né, a abertura, ou tentar resolver o problema. Nesse caso, como é para o usuário, coisa assim, eu prefiro deixar essa opção de forçar o BIOS, né? Essa função bootap numlock seria no teclado essa função que nós temos aqui, que nós temos o LED aceso, ó. Esse ponto aqui tem o LED está aceso, ó. Eu tenho uma opção chamada aqui numlock, que ele desativa todo esse teclado numérico aqui. Eu recomendo que vocês deixem ele habilitado, porque como nesse BIOS, o que entra nesse menu que a gente está mexendo é a tecla Del, e essa tecla Del fica dentro do numlock, então se eu desabilitar vai ser difícil de eu conseguir entrar nesse BIOS. Provavelmente eu teria que tirar a bateria da placa-mãe para conseguir entrar nesse BIOS. Então aqui ele permite, se caso exista algum erro, que ele emita a mensagem de pressionar F1 para a pessoa ficar ciente de que houve o erro e mesmo assim optar por prosseguir com a inicialização do sistema. E aqui no caso eu permiti que ele exiba na tela aquela mensagem de pressionar o Del para poder entrar no setup. Caso eu queira desabilitar, não queira que outras pessoas saibam que é por essa tecla de atalho para poder entrar aí, para algum usuário, para alguma coisa, eu posso desabilitar também. Aqui é a parte de segurança. Eu posso criar uma senha, né, e colocar aqui, né, uns números, né, nessa senha aqui, uma senha de usuário e uma senha de administrador. Então, vamos supor que eu tenho uma equipe técnica, né, que faz manutenção de computadores, alguma coisa assim, ou eu sou técnico de algum lugar, eu posso colocar minha senha de supervisor, que vai me deixar fazer aquelas alterações que podem envolver riscos ao hardware, né, envolver riscos ao computador, que foram aquelas funções de voltagem e de velocidade e de overclocking. Então, essas funções só vão ser permitidas para o superusuário, e o usuário comum ele vai conseguir alterar a data, a hora, a ordem de inicialização, que é a ordem de boot, e aí vai ser um tipo de senha, e aqui vai ser outro tipo de senha. Então, se eu colocar uma senha para cada um, na hora que eu entrar no BIOS, né, que eu apertar o Del para poder entrar no BIOS, ele vai pedir a senha. Então, a senha do superusuário vai me permitir fazer tudo, e a senha do usuário normal ele vai ser restrito. Então, próxima aba, ferramentas. Aqui é uma aba onde eu posso utilizar para poder fazer uma atualização do firmware, né, do BIOS, né, que é o programa principal que faz tudo isso que nós estamos navegando. Ele é o programa que eu falei que é chamado de firmware, que é o programa que permite a gente fazer essa configuração e também fazer essa leitura do hardware que nós estamos trabalhando. Então aqui é a opção, se eu tiver um pendrive espetado, eu posso clicar aqui, vou colocar aqui em cancelar, e posso fazer essa atualização, né, de firmware, né, atualização do BIOS através desse menu aqui. E aqui no caso, eu poderia procurar esse pendrive, né, e colocar alguns parâmetros aqui, né, da USB em que ele está, qual é a versão, o tamanho do arquivo e tudo mais. Como eu não tenho ele espetado, ele vai ficar ali naquela função que estava mesmo. E já chegando aqui para o fim, né, nós temos a opção de salvar e sair, que seria o F10, o atalho. Temos a opção de sair e descartar todas as alterações. Temos opções de recarregar as alterações que estavam antes da gente mexer. E temos aqui a opção de carregar todos os dados do fabricante, né? Carregar todos os dados que estavam de fábrica que veio com a placa-mãe. Então essas são as opções que eu tenho. Eu vou aqui, no caso, salvar e sair. E aí percebam que agora ele não vai mais aparecer aquela tela que nós pausamos no início para poder entrar e descobrir esse menu, porque nós desabilitamos aquela logo da coisa inicial. Ó. Passou bem rápido ali o nome do fabricante. E agora ele vai dizer que não foi possível encontrar um sistema inicializável. Nós desabilitamos lá. Então, ó, vou apertar Ctrl Alt Del, ele vai reiniciar. Vou apertar o botão Del de novo para a gente entrar lá no nosso BIOS, nosso setup. Vou vir aqui em Boot. Vou vir aqui em Boot. Ó, Full Logo. Enable. F10. Ok. Agora vai aparecer aquela logo novamente.
Então, meus amigos, nossa aula já se prolongou bastante. Eu acredito que, como eu falei para vocês, essas mesmas funções vão estar disponíveis de outras formas, né, em outros fabricantes, porque é meio que padrão, isso daí só vai estar diferente, a nomenclatura e aonde vai estar essas funções. E creio não precisar mostrar para vocês em outros fabricantes esse tipo de coisa, mas caso vocês achem que seja necessário, eu peço que vocês deixem aqui no campo de comentários e eu vou estar criando uma parte 2 desse vídeo aqui e a gente mostra esse mesmo tipo de configuração, né, de interação com outros modelos de BIOS. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Eu fiz ela o mais didática possível, acredito que você conseguindo configurar esses parâmetros, você vai conseguir melhorar em muito a sua máquina, né, explorar o melhor dela, né, explorar o potencial máximo dela, e acredito que você vai conseguir fazer isso também no seu cliente, e já é um serviço que é diferenciado, porque não é qualquer pessoa que faz, não é qualquer técnico que faz. Eu coloquei aí uma mina de ouro para vocês conseguirem tirar dinheiro, que é uma coisa que poucos fazem, e espero que vocês tenham gostado. Peço que você curta mais uma vez aqui o vídeo, que você se inscreva no canal, e a gente se encontra na próxima aula. Eu agradeço aí mais uma vez, e nessa aula eu vou te dar a presença. Forte abraço, valeu e tamo junto.